Para Calvino, o coração humano ou a mente humana era uma fábrica de ídolos. E cada pessoa era capaz de fabricar ídolos desde o ventre materno. É curioso que se você pensar nesse conceito em essência, né, a nossa esperança e a nossa confiança nos leva a criar ídolos em nossos corações e depositar sobre ele essas coisas. Certamente isso não é Deus. Certamente isso não tem as características e o poder de Deus, mas ainda assim nós depositamos nessas coisas, nessas pessoas, nesses sentimentos, esperança de nos trazerem felicidade, segurança, conforto, provisão. Quantos ídolos nós somos capazes de criar em nossos corações? Ken Sande vai dizer que um ídolo é qualquer coisa que não é Deus, na qual nós empregamos nosso coração, o que nos motiva, o que nos controla, o que nos governa, o qual servimos e somente das nossas atitudes e ações que se moldam em relação, ou o nosso tempo que é investido em relação àquilo que a gente adora. O que ele quer dizer é que qualquer coisa à nossa volta pode ser um ídolo em potencial, depende da maneira como nós nos relacionamos com ela. Qualquer pessoa à nossa volta pode ser um ídolo em potencial. Qualquer desejo, sonho ou plano que fazemos pode ser um ídolo em potencial. E é curioso que a idolatria, ela não necessariamente vai nos levar a negar a Deus. A idolatria vai nos levar a trazer um acessório, um novo Deus ou outros deuses para dentro do nosso coração. E ela diz respeito à maneira como nós lidamos com as coisas, a maneira como nós nos relacionamos com as coisas, com as pessoas e com os sonhos. É isso que pode fazer com que o meu coração, a minha mente, passe a fabricar ídolos diante dos meus olhos. Então Calvino vai reforçar o seu dito quando ele então expressa que o mal em nosso desejo não está caracterizado simplesmente pelo fato de nós querermos algo, mas pelo fato de nós teremos muito. Nós teremos tanto que depositamos ali a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa motivação, a nossa alegria, a nossa felicidade. Isso é um ídolo que nós então levantamos dentro dos nossos corações e nos prostramos diante dele, servimos a ele, esperando algo em troca que ele possa vir a nos dar. Acho que existem algumas perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos. A primeira delas é: quando algo se torna de fato um ídolo no meu coração? Isso me leva a uma segunda pergunta que vai me questionar acerca do o que eu quero, o quanto eu quero e como eu vou me sentir se eu não tiver o que eu quero. E é curioso porque a coisa em si pode não ser um pecado em si mesmo, mas a maneira como eu quero, a maneira como eu desejo, a maneira como isso mexe com o meu coração e me envolve, me toma e me domina, faz com que aquela coisa que aparentemente era lícita, aparentemente era boa, aparentemente era um afeto, um carinho, passa a ser algo idólatra. Há uma expressão de Agostinho de Hipona que ela faz muito sentido na minha vida. Ele diz que o homem se afasta daquele que o fez quando ele se aproxima em demasia, ou quando ele coloca acima dele aquilo que ele próprio fez. Sabe? É aquela verdade de Paulo em Romanos, no capítulo 1, onde ele vai dizer que, havendo Deus tendo criado todas as coisas, os atributos sendo comunicáveis pela criação de Deus, o homem preferiu adorar a criatura em lugar do seu Criador. É curioso como nós temos essa capacidade que parece ridícula, parece absurda, mas ela é tão verdade. Quero compartilhar com vocês. Hoje o texto está lá em Isaías, no capítulo 44, eu vou ler do verso 13 ao verso 15, e diz assim o texto: O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente, com formões, e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipestre, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela.
O que Isaías quer dizer aqui? Ele está falando sobre o período da idolatria do povo de Israel. Ele diz que o povo, olha, pega coisas comuns e transforma essas coisas em ídolos. E nisso põe o seu coração, e nisso põe a sua esperança, e nisso põe a sua confiança. Quando Isaías é chamado para o seu ministério, e nós lembramos muito desse episódio, é muito comentado ou lido na igreja, aquele episódio de Isaías 6, quando ele vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. É maravilhoso quando Isaías reconhece a sua condição e ele se prostra diante de Deus. Então Deus toca em Isaías e diz a Isaías, olha, eu vou levar você para pregar. Eu vou levar você para anunciar a minha mensagem. Porque a gente esquece a dureza da mensagem que Isaías há de pregar. Ainda no capítulo 6, Deus vai dizer a Isaías, olha, você vai pregar, mas a sua tarefa não vai ser fácil, porque você vai pregar e o povo não vai ouvir. Porque o povo endureceu seu coração, porque o povo se tornou em semelhança àquilo que adoram. Um ídolo criado pelas próprias mãos, um ídolo que não tem vida, então o povo se torna como sem vida, como uma floresta cortada, não tem vida, só tem toco, só tem um toco. E como o toco que faz um ídolo de madeira, assim é a nação de Israel. Sabe, Isaías então traz esse contraste aqui, olha, vocês estão fazendo deuses de coisas comuns, vocês estão pegando coisas à sua volta e colocando nisso a sua esperança. E Deus há de punir. E Deus há de pesar a sua mão. Mas Isaías também traz um alento quando ele diz que do toco Deus fará brotar o seu remanescente. Deus tratará do coração dos seus eleitos. Trazendo um pouco para o nosso contexto, há um texto do Timothy Keller que ele diz: nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas culturas antigas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada um tem o seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios, onde os onde os sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e o desastre sejam evitados. Assim são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e do sucesso. E não os assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Podemos não ajoelhar fisicamente diante de uma estátua de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por sua preocupação obsessiva com a imagem. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riqueza e prestígio. Sabe, quando eu leio esse texto, eu me choco, eu me emociono com a verdade dele. E me emociono de uma maneira triste, porque é fácil nós percebermos isso à nossa volta. Quantos jovens e adolescentes são frustrados pelo seu sonho de beleza, de parecer-se com alguém, de querer adotar para si aquilo que é um padrão dos outros, a se prostrar diante das necessidades dos outros, das expectativas dos outros. Isso leva à depressão, isso leva à angústia, a uma situação de autodepreciação. Quantos jovens e adolescentes, mas principalmente adultos também, são levados a buscarem suas carreiras, algo que não conquistaram no contentamento do seu coração. Então correm incansavelmente atrás dos ídolos que são feitos pelas suas próprias mãos. Isso é muito sério em nossa sociedade, isso é sério em nossa comunidade. Quantas pessoas nós temos visto deixar a comunidade, deixar a igreja, deixar suas atividades da igreja para se prostrar a esses ídolos. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, porque está investindo tempo na adoração daquilo que tem dominado o seu coração. Em sua essência, a idolatria não é diferente de outros pecados, ou até melhor, em sua essência, a idolatria, na verdade, acaba sendo a raiz, a motivação de todos os pecados. É no coração que nós tratamos com a idolatria. E só há uma ferramenta, um instrumento, um meio de transformar o coração.
é o poder do Evangelho, é o poder da palavra do Senhor. Quanto mais nos apegamos à palavra do Senhor, mais ela nos afasta do pecado. Quanto mais nos moldamos à palavra do Senhor, menos temos o molde desse mundo. Quanto mais semelhantes a Deus, mais dessemelhantes nós somos das coisas desse mundo, da velha vida, do velho eu. Nós precisamos nos apegar à Escritura de uma maneira viva, de uma maneira consistente, de uma maneira disciplinada, de uma maneira em que o meu coração esteja ali. E o meu coração esteja resoluto, esteja assertivo em tratar coisas profundas da minha vida. Serei feliz quando eu tiver isso, serei feliz quando eu tiver aquilo, quando eu for isso. Muitas vezes é esse o engano que o meu coração traz. O que eu preciso para ser feliz? E se a resposta não estiver em Deus, essas coisas são ídolos dentro do meu coração. Não há contentamento em Deus, então eu construo ídolos. Eu não posso dizer, eu não sou capaz de dizer, o Senhor é meu pastor, e eu não tenho necessidade de mais nada. Porque na verdade eu sou um idólatra e eu fico buscando acessórios a Deus para me satisfazer, para me fazer feliz, para encontrar algum senso de realização ou de pertencimento. Então eu vou trocando máscaras para ser aceitos, então eu vou moldando o meu comportamento, eu vou fingindo como um teatro para buscar algo que não é Deus e alimentar os desejos pecaminosos do meu eu. Meu desejo é que essa reflexão possa nos fazer perceber o abismo entre a nossa depravação, a concupiscência do meu coração e a santidade de Deus. E que isso possa nos levar a refletir como desconstruir esse abismo, como construir ou como buscar essa ponte para Deus que só pode ser encontrada em Cristo. O caminho que ilumina a nossa jornada a Cristo, nossa direção a Cristo, é a palavra de Deus. E não há outro lugar. Eu preciso sondar o meu coração. É como o salmista vai dizer lá no Salmo 139, quando ele então se revolta contra os ímpios, as pessoas estão fazendo coisas erradas, ele vai dizer, olha para o Senhor, mas olha, vê em mim se há algum caminho mau e me guia, e me orienta, e me conduz a um caminho que seja eterno, que me leve para Ti. Que nós possamos buscar esse caminho na palavra do Senhor, que nós possamos nos abraçar a Ele e desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Que Ele seja o nosso fundamento e a nossa maior alegria para todo sempre. Porque aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, nos dá nele tudo o que precisamos. Paulo nos dá essa certeza, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Uma vida de santidade, ela vai requerer de nós uma adoração permanente. Spurgeon escreveu que se somos fracos em nossa comunhão com Deus, se somos fracos em nossa adoração, se somos fracos em nosso relacionamento com o nosso Criador, nós somos fracos em tudo. Que a palavra do Senhor nos motive a buscar um relacionamento cada vez mais íntimo e pessoal com Ele. Amém.